E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoni. Alteração na lei trabalhista sobre os direitos do trabalhador em atividade realizados fora do horário de trabalho, com equipamentos da empresa, como laptops, celulares, gera polêmica. E para explicar o que efetivamente muda na regulamentação do trabalho à distância, nós hoje recebemos a advogada trabalhista Sônia Mascaro do Nascimento. Doutora Sônia, muito obrigada por estar aqui. Foi divulgado que com essa alteração, pessoas que usam celular, que enviam e-mails, que continuam trabalhando depois do término da jornada de trabalho, podem requerer e cobrar hora extra. Isto é exatamente assim? Isso é novidade ou já existia antes? Na realidade, a lei ela estabelece a possibilidade do trabalho à distância se caracterizar também como vínculo de emprego. Então, ao trabalhar fora do estabelecimento da empresa, pode ser empregado, como pode ser um trabalhador autônomo. Isso vai depender do quê? De se existir ou não existir uma subordinação jurídica. A subordinação jurídica, ela é caracterizada pelo controle do horário de trabalho. Então, aí vem a segunda parte dessa novidade. E quem faz esse controle do horário de trabalho? Então, aí a lei... Fora da empresa. Fora da empresa. Então, aí a lei esclarece, dizendo que o horário de trabalho pode ser controlado por meios eletrônicos, mesmo que à distância. Através do quê? Do uso de laptops, celulares, hoje os BlackBerrys e notebooks, enfim. Então, o horário de trabalho também pode ser controlado por esses meios, que não só por meios presenciais. E com isto, o trabalhador pode pedir horas extras trabalhadas se ultrapassar o seu horário normal de 8 horas. Muitas vezes o próprio trabalhador prefere fazer algumas coisas do seu trabalho em casa, à noite, ao invés de fazer na própria empresa, onde está no horário da jornada de trabalho. A minha indagação é: isto sendo uma preferência do trabalhador e não uma exigência da empresa, configura a hora extra? Veja, a questão é que o que eles não combinar, né? Ou seja, se o empregado puder trabalhar na sua própria residência e for possível a sua atividade nesse sentido e ele for empregado, contratado para trabalhar na sua residência, essa é uma forma de contratação. E se ele não é contratado para trabalhar na casa dele, só na empresa, porém de casa, vamos dizer, ele faz e manda o serviço para adiantar o expediente, digamos, isso configura hora extra? O que acontece, às vezes ele sai do serviço, vai para casa e continua trabalhando, é uma outra situação. Né? Se ele continuar prestando serviços da sua própria residência ou de outro local mesmo, né? Pode ser até por meio de um notebook, e isso for comprovado, vai se caracterizar como horário de trabalho, desde que haja a prestação de serviço efetivamente. Nem tudo é considerado prestação de serviço. Por exemplo, hoje já os tribunais têm o seu modo de entender, né? O TST hoje já entende que a mera conferência de e-mails, ou seja, você apenas atender um telefonema ou verificar um e-mail porque você quer verificar o e-mail, não porque o empregador exigiu que você verificasse o e-mail, isso não é contado como tempo de trabalho. Quer dizer, não foi solicitado esse trabalho extra. Não, a verificação de solicitação de trabalho não é hora de trabalho. Só se configura a hora de trabalho a partir do momento em que eu executo o trabalho efetivamente. Mas isso tem de ser pactuado entre o trabalhador e a empresa antes? Não necessariamente, né? Muitas vezes isso não é pactuado, mas eu saio do expediente, vou para minha casa e lá na minha casa eu resolvo olhar os e-mails, mas por livre e espontânea vontade. Isso é computado como hora de trabalho? Não, isso não é hora de trabalho. Eu estou apenas verificando um e-mail, não estou cumprindo uma ordem de serviço, eu não estou executando um trabalho. Então é diferente, é uma liberalidade minha. Então isso não é horário de trabalho. Outra situação é se há uma solicitação de trabalho e eu respondo a essa solicitação executando essa ordem. Aí é configurado hora extra. Aí é configurado hora extra. Exatamente. E quem faz o trabalho, vamos dizer, à noite? Esse trabalho que é solicitado, digamos, pela própria empresa e que é configurado hora extra, tem adicional noturno também?
Se esse trabalho ultrapassar, né, as 22 horas, porque o adicional noturno é só para quem trabalha a partir das 22 horas, como regra geral, né? Sim, um notívago que resolva trabalhar na madrugada, está com insônia. Está com insônia, ele resolveu trabalhar às 3 da manhã, né, porque ele está com insônia. Agora, depende do que ele vai trabalhar, ou seja, mera verificação de e-mails não significa... Quer dizer, vale aquela regra da solicitação mediante resposta. Se eu respondo, se eu estou executando a ordem, eu estou trabalhando. Agora, o que é muito importante hoje se observar é que as empresas deixem claro isso. Ou seja, se a empresa não quer que o empregado utilize, né, esses meios eletrônicos fora do horário de trabalho, deve deixar isso muito bem claro. Então, tem que proibir efetivamente a utilização. Por escrito? Quando fala bem claro isso, é por escrito? Claro, por escrito, de preferência, porque a única forma de nós deixarmos claro é por escrito. Então, proibir a utilização dos meios eletrônicos para fins de trabalho após a jornada de trabalho. Isso tem que estar esclarecido. Aí sim inverte-se a situação. Quem trabalha com outros países, esse problema, essa questão de fuso horário? Então, vai lá falar com o Japão, é de noite aqui, de dia lá, e como é que faz? Adicional noturno ou aí não fica configurado isso? É uma contingência? A regra legal que vale é a regra do local da prestação de serviços. Então, se ele está prestando serviços no Brasil, nós vamos aplicar a legislação brasileira. Então, seria o horário do Brasil. Certo. Existe uma preocupação de que possa haver uma avalanche de ações requerendo hora extra, adicional noturno, em função dessas atividades feitas à distância, fora da jornada de trabalho? Isso pode acontecer? Existe essa expectativa? Na verdade, Maria Lídia, já é uma realidade, né? Já existem muitas ações já. Pleiteando horas extras em decorrência da utilização dos meios eletrônicos, até mesmo porque não é uma novidade assim tão recente a utilização desses meios eletrônicos, né? O celular já existe há muito tempo, o notebook já tem algum tempo, então já é uma realidade nos nossos tribunais. O que pode acontecer agora com a legalização dessa regra é um aumento mesmo desse tipo de pleito. Doutora Sônia, muito obrigada. Obrigada a você. Uma boa noite. Boa noite.